Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer às pessoas que de bom grado, com muito amor no coração, inscreveram-se no canal. Isto fez com que nós tivéssemos agora acesso a mais tempos, para divulgar, para anunciar com mais calma, com mais precisão, com mais explicação, com respeito o que diz a palavra de Deus. Também quero agradecer aos quase 4.000 que visualizaram, que compartilharam e que tem nos alegrado o nosso coração, principalmente o coração de Deus, no que se diz respeito à santa e gloriosa palavra de Deus. Amados, neste momento nós iremos meditar em um assunto que multidões, centenas, milhares e por que não dizer milhões de pessoas que um dia ouviram uma mensagem da palavra de Deus, ouviram um feito de Jesus, ouviram falar de um milagre do Senhor, o mundo já ouviu falar do sacrifício daquele homem chamado Jesus, não é? E o título desse estudo, deste momento, é um título que vem fazendo com que a humanidade, de uma maneira grande, tenha colocado em dúvida uma palavra que Jesus Cristo falou quando estava ali na cruz sendo crucificado. Ali quando ele estava sofrendo angústia de morte, e ele falou uma palavra, e essa palavra foi essa: Pai, no caso Elohi, lama sabachthani. Segundo os estudiosos, essa palavra, ela traduzida para o português, ela quer dizer: Pai, por que me desamparaste? E essas palavras fez com que multidões de pessoas não entendessem e deixaram muitas pessoas tristes, como que um pai abandonaria no momento mais difícil? E aí a palavra de Deus, meus amados, ela tem a explicação para esse evento e para explicar essa palavra que Jesus Cristo, ali em agonia, saiu da sua boca. Ele pronunciou e muitos viram, muitos ouviram, disseram: olha, ele tá falando com Deus, Ele está falando com Deus, E aí, hoje nós temos a oportunidade, Deus nos deu a oportunidade, recebemos de Deus orientação segundo a palavra de Deus para nos alimentar neste momento, amém? Vamos primeiro, para entendermos esse acontecimento, nós precisamos chegar lá no começo, No começo fala que o anjo aparece, O anjo chega, visita Maria, não é? E ali fala com Maria que ela foi escolhida por Deus, para ser a mãe do Salvador, Nós já conhecemos essa história ela se encontra lá no livro de Lucas, Louvado seja Deus, você procurar, você vai ver, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, tá certo? Então, a gente vê isso aí claramente, e aí a Bíblia afirma, meus queridos irmãos, que o menino, depois que ele é gerado no ventre da sua mãe, ele tem que crescer, Ele nasce, todos conhecem, lá em Belém, é outro assunto mais para frente, e aí ele nasce e vai crescendo, E aí a gente vai ver no capítulo de Lucas também, no capítulo 2, no versículo 52, afirma que o menino
ia crescendo em sabedoria, graça e conhecimento, diante dos homens e diante de Deus e diante dos homens. Quer dizer, era uma criança que estava agora crescendo, mas Deus os ensinava, entendeu? E ali ele ia crescendo em sabedoria, conhecimento e graça, tá certo? Diante de Deus e dos homens. E aí, meus amados irmãos, vai, segue, a palavra de Deus continua, né? E agora, nós vamos ver Jesus grande, né? E agora nós precisamos saber que Jesus não andava sozinho. Jesus, ele nunca esteve só. Tá certo? A Bíblia diz isso, nós vamos encontrar isso, né? Essa passagem é no livro de João, capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. O que que fala esse versículo? Você vai estudar e vai saber que Jesus não andava sozinho, né? Nós podemos até ler João, no capítulo 14, vamos ver, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, João 14, 8, 9 e 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 8, 9 e 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus Cristo olha para o discípulo e diz: Mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces ainda? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Isso, irmãos, deixa claro que Jesus Cristo, desde o seu nascimento, né, desde o seu crescimento, né, Jesus nunca esteve só, né? Tanto é que ele fala para Filipe: quem vê a mim, porque Filipe queria, né? Filipe tinha tanta confiança, entendeu, no mestre, que ele disse: olha, eu vou fazer um pedido para o mestre, eu quero ver o Pai de Jesus, né? Eu quero ver o Pai. E Jesus agora diz para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Ali, meus queridos irmãos, era Deus falando na boca de Jesus, seu Filho. Porque o Filho e o Pai são uma só pessoa, né? Então, segue-se. Agora nós vamos ver, meus queridos, louvado seja Deus, o que Jesus falava, né? O que Jesus falava. Será que Jesus falava dele mesmo? Então nós vamos também para a palavra de Deus. O importante dessa pregação, para nós chegarmos a esse título, Por que me desamparaste? Você viu a presença de Deus, né? Jesus estava acostumado 24 horas por dia, desde que nasceu, né? Desde que começou a ser gerado, entendeu? Até esse momento aqui, quando Filipe disse, quando pediu para que ele nos mostrasse a Filipe o Pai, ele dizia: há tanto tempo estou convosco, mostra que Jesus nunca esteve só. Agora a palavra, de quem que vinha a palavra? Nós vamos ver João capítulo 12, versículo 49. Vamos ver João 12, versículo 49. Vamos ver aqui. Jesus diz assim, olha: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Os irmãos estão entendendo? Os ouvintes estão entendendo? Essa massa humana, a terra está entendendo? Que todas as palavras que Jesus ia pronunciar, primeiramente recebia de Deus. Porque o que Jesus veio fazer aqui foi reconciliar, né, a humanidade perdida a se reconciliar com o seu Criador. Então as palavras não poderiam ser dele mesmo, e sim de Deus. Ele diz: as palavras que falo, porque o que eu tenho falado é porque eu não tenho falado de mim mesmo.
mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. Agora vamos chegar ao poder. Que poder era esse? Alguns diziam que Jesus tinha poder dos demônios. Outros diziam que Jesus tinha legiões. Outros diziam que Jesus era filho de Beelzebul, né? Então a Bíblia vai nos mostrar nesta tarde, amados, de onde vinha o poder que deu tanta fama àquele homem, aquele ser chamado Jesus. Isso nós vamos encontrar no livro de João, né? No capítulo 3, no versículo 2. O que é que diz em João capítulo 3, versículo 2? Vocês lembram que Jesus Cristo, uma certa noite, uma pessoa foi ter com ele à noite? Os irmãos, os ouvintes e a humanidade toda lembra que teve uma certa noite que alguém foi ter com Jesus de noite, e o nome dessa pessoa se chamava como Nicodemos. E os irmãos lembram, é o que Nicodemos chega e começa a falar com Jesus, e ele já chega dizendo: olha, Senhor, nós sabemos que as coisas que o Senhor faz, que essa operação de maravilhas, que essa felicidade que tu tens trazido a essa multidão, quer dizer, Nicodemos já tinha se reunido antes com algumas pessoas, acredito que entre os escribas, tá certo? Entre aquelas pessoas de bom nome, e ele já tinha uma resposta antes de ter com Jesus. Porque ele disse: olha, nós sabemos que o que o Senhor faz não poderia se fazer se não viesse do alto, se não viesse de Deus. E aí a gente já conhece a passagem, que Jesus Cristo disse que é necessário nascer de novo, e o vento sopra e assim por diante. É outro assunto para depois. Agora chegou a hora que Jesus Cristo diz: Pai, por que me desamparaste? Os irmãos estão vendo que Deus esteve sempre com Jesus, todos os momentos. Agora chega na cruz, Jesus pronuncia essas palavras. Sabe por quê, meu amado? Olhe para mim, preste atenção. Por sua causa. Foi por sua causa, por minha causa, por toda a humanidade, por grandes, pequenos, ricos, pobres, sábios, nércios, pessoas de boa índole, malfeitores, enfim, por toda a humanidade. Se Deus não tivesse desamparado Jesus na cruz, ele não morreria. Porque quem anda com Deus não morre. E se Deus não se separa de Cristo ali, você, estávamos todos perdidos. Não haveria portão para o paraíso. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus ilumine, que vocês e eu possamos mais e mais buscar sabedoria em Deus e na santa e gloriosa palavra, que é a palavra de Deus. E peço por favor vocês, meus amados, amigos, inimigos, todos vocês, inscreva-se nesse canal, ajude-nos a continuar a semear a verdadeira e gloriosa, infalível e pura palavra de Deus. Assim que Deus os abençoe. E eu quero agora orar pelas mães e pelos pais que têm seus filhos. Querido Deus e amado Pai, abençoa, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo, irão ouvir esta pregação, que irão comer deste pão. Que eles, Senhor da glória, sejam abençoados com a Tua presença em suas vidas, para que eles possam suportar os dias maus,
os dias difíceis, e que tudo, meu Senhor da glória, seja para a honra e glória do teu santo nome. Por favor, amados, escreva-se. Fiquem com Deus. Amém.